Como começar com TypeScript? Nesse vídeo eu vou mostrar como criar e tipar a sua primeira função. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Roger e eu te ensino a ser fluente em JavaScript. Se você tem interesse nisso, já me segue aqui e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um repositório aqui no GitHub para eu baixar para minha máquina. Eu vou chamar ele de TypeScript-start. Vou marcar esse repositório como privado e vou criar esse repositório aqui no GitHub. Criei o repositório, vou copiar essa URL HTTPS e vou dar um git clone para baixar esse repositório aqui para minha máquina. Beleza, clonei o repositório, então vou ir para dentro dele aqui no meu terminal. Aqui eu vejo que ele tem dentro dele um .git. O .git, que é esse diretório aqui do Git. Eu uso o WSL com Ubuntu aqui no Windows, mas você pode usar o terminal ou o ambiente que você se sente mais confortável. Então agora que eu tenho esse diretório aqui, eu vou criar um projeto Vite nesse diretório. Então npm create vite @latest e ponto, para indicar que eu quero que seja instalado nesse diretório. O Vite vai me perguntar o framework que eu quero e eu vou de Vanilla. E a variante que eu vou selecionar é TypeScript. Então agora ele me fala para eu rodar npm install para instalar as dependências que estão aqui no package.json que ele colocou aqui nesse diretório. E depois de instalar as dependências, ele fala para eu rodar o npm run dev, que é esse comando aqui para subir o servidor do Vite. Então vou dar um npm install, ele já instalou as dependências, então eu vou subir o servidor com npm run dev. Pressionei H e Enter para ele me mostrar aqui os shortcuts, os atalhos. Você vê que se eu pressionar O mais Enter, ele vai abrir um localhost aqui no meu browser. E agora eu vou reposicionar tanto a janela aqui do DevTools, que já está desacoplada. Se não tiver para você, você vem nesses três pontinhos. Provavelmente, quando você abrir o DevTools, ela vai estar acoplada aqui na janela do browser. Você vai clicar nesses três pontinhos, vai vir em Undock para uma janela separada. E também, claro, vou abrir esse meu diretório TypeScript Start aqui no Visual Studio Code. Então beleza, agora eu tenho editor de um lado e pequenininho do outro o DevTools. E olha só, eu vou abrir o package.json aqui e eu vejo que o TypeScript e o Vite são dependências de desenvolvimento desse projeto. E esse comando build tem o TSC, que é o TypeScript Compiler, o compilador do TypeScript. Ou seja, na hora de gerar o build de produção, ele roda esse TSC. E é basicamente essa a configuração do TypeScript com Vite, que é importante aqui para a gente nesse momento. Observa que o index.html desse projeto tem um main.ts como src do script, ao invés de um main.js. E isso é coisa do Vite. Esse import é um import do Vite, mas arquivo.ts não vai para o navegador. O browser, o navegador, só entende JavaScript, só .js. O que acontece aqui é que quando o build para produção é gerado, todo o código TypeScript é transformado, é compilado para JavaScript e entregue para o browser. A gente pode ver isso gerando o arquivo de build. Então olha só, nesse momento, os diretórios que eu tenho aqui nesse projeto são .git, node modules, public e src. E se eu gerar o build através desse script build aqui, então npm run build, o que aconteceu? Ele executou o TypeScript Compiler e gerou um diretório dist que não existia antes. Esse diretório dist contém os arquivos que são entregues para o browser quando a aplicação é subida para produção. Então, se eu vier aqui e abrir esse diretório dist, vou abrir o index.html dele, a gente vê aqui que o src do script importa .js. E nesse .js o código do TypeScript já foi removido e está só o JavaScript, beleza? Então, seguinte, o que é o TypeScript? Como eu mencionei em vídeos passados, o TypeScript é um sistema de tipos que você adiciona no JavaScript. Quando você está usando o JavaScript, para você prevenir erros quando o código é executado, você precisa codar de maneira defensiva. Isso é, a todo momento, você precisa estar checando se o valor é null, se é undefined,
você tem que ficar programando de maneira defensiva ou fazendo teste de tipos. Isso acaba fazendo você escrever mais teste por causa disso. Esse é o problema do JavaScript que o TypeScript se propõe a resolver. A parada do TypeScript é que a base dele é o JavaScript. Tudo o que você já sabe de JavaScript, você consegue aplicar no TypeScript, só que dessa vez você vai escrever seu JavaScript e em alguns momentos você vai precisar escrever o seu código de outra forma para tentar deixar o seu código mais seguro. O JavaScript é uma linguagem interpretada, ou seja, é uma linguagem que vai rodar no navegador. O JavaScript vai para o navegador do jeito que você escrever e o navegador vai interpretar aquele código. Já o TypeScript é uma linguagem compilada. Isso significa que ele passa por um processo de compilação antes de ser entregue para o navegador. Ou seja, o compilador do TypeScript transforma o TypeScript que você escreveu em JavaScript antes de entregar para o navegador. Normalmente, uma linguagem compilada compila para código binário, que a máquina vai entender. Compila para código binário para ficar mais fácil da máquina entender e rodar mais rápido, mais perto ali do seu processador. É o que a gente chama de código mais baixo nível, código que humanos não entendem. É por isso que a gente escreve código legível para humanos e linguagens que são compiladas compilam o código para a máquina entender. No caso do TypeScript, ele compila para JavaScript. Quando ele gera o código final, todo o código específico do TypeScript é removido e esse código final é só JavaScript. Mas se o TypeScript não fica no código, qual que é a vantagem de usar o TypeScript? A vantagem é que você vai ter um compilador que vai te guiar durante o seu desenvolvimento, enquanto você está escrevendo o código. É por isso que uma das premissas do TypeScript é pegar bugs antes mesmo do código ir para a produção. Então, qualquer problema de tipos que você tiver com o seu código, o TypeScript vai avisar, aqui você pode ter um problema, aqui você deveria seguir por um caminho diferente, isso aqui você está dizendo que é A, mas na verdade você está passando B. Então ele vai te guiar, tentando te ajudar a deixar o seu código mais seguro. Você vai ter um compilador para analisar o seu código de forma estática e vai conseguir pegar bugs de tipos antes de você subir o seu código para produção. Eu falei sobre análise estática, daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. Só que antes de qualquer coisa, é importante entender que o JavaScript é uma linguagem de tipagem fraca. O que isso significa? Se eu fizer aqui string 1 mais 1, eu estou pegando uma string 1 e tentando somar com um número 1. O JavaScript fala, cara, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Me dá essa string e esse número que eu vou pegar o número, vou transformar numa string e vou concatenar, não vou somar os dois. Isso que é uma linguagem de tipagem fraca. Você consegue fazer operações com tipos diferentes e ao invés da linguagem falar, você está tentando fazer uma operação aqui com uma string e um número, a linguagem fala, relaxa, deixa que eu faça uma conversão aqui e é nóis. Aqui está na cara que está dando ruim porque é um exemplo didático em que eu estou passando valores diretos. Mas no dia a dia, quando esses valores estão contidos em variáveis, em parâmetros, em propriedades e você está com um prazo exprimido para entregar, não é tão óbvio. Então aqui está óbvio por motivos didáticos, mas no dia a dia pode não ser tão óbvio. E é por isso que você tem que saber o que eu estou mostrando aqui para debugar quando esse tipo de coisa acontece no seu código com valores mascarados em variáveis. Então, por baixo dos panos, a linguagem vai tentar converter os valores para você. A tipagem fraca, ela te dá mais liberdade e por ela te dar mais liberdade, ela meio que tenta fazer as coisas do jeito dela. O TypeScript já não permitiria isso. Ele te avisaria antes disso acontecer. O TypeScript te ajuda em algumas coisas e vão ter momentos também em que você vai ter que contar para o compilador do TypeScript. Isso aqui eu quero que seja X. Garante para mim que esse valor vai ser sempre X. E se você passar Y no lugar de X, ele vai te dizer, você disse que queria que isso aqui fosse X, mas você está passando Y. Então, em uma linguagem de tipagem forte como o TypeScript, se houver a tentativa de fazer uma operação que não seja válida, como soma de string e número, a linguagem vai travar ali e não vai deixar você passar. Então, além do JavaScript ter tipagem fraca, como a gente acabou de ver, tem um outro ponto. Ele tem tipagem dinâmica. O que isso significa? Eu vou fazer uma letra A que vai receber 1.
No JavaScript, se eu inicio uma variável com um determinado tipo, mais tarde eu posso fazer essa variável receber outro tipo. Posso fazer A receber string A. Então isso é uma tipagem dinâmica. Eu estou mudando a tipagem de forma dinâmica. A variável começou com o tipo number e eu mudei ela para tipo string. O TypeScript, por ser uma linguagem de tipagem estática, não deixa isso acontecer. Se você quiser mudar o valor de A, você pode, mas ele precisa continuar sendo número. Então o TypeScript tem tipagem forte e estática. Então vamos lá, escrever a primeira, talvez a sua primeira função tipada com TypeScript. Deixa eu ajeitar as janelinhas aqui de novo. E eu vou abrir, aqui nesse projeto Vite, vieram alguns arquivos por padrão. Eu vou abrir um counter TS, ele vai ter esse código aqui por padrão, mas não importa agora. A gente pode deixar esse código e escrever aqui abaixo para implementar uma primeira função com TypeScript. Observa que esse é um arquivo .ts, um arquivo TypeScript. Então eu vou fazer aqui uma function que eu vou chamar de sum, vou passar os parâmetros a e b, vou dizer que essa função vai retornar a mais b e vou invocar essa função aqui passando 1 e 2. Olha que interessante, tem tracinho vermelho ali nos parâmetros a e b. Isso aqui já é o compilador do TypeScript me avisando de alguma coisa. Ou seja, o compilador do TypeScript está rodando aqui no meu editor enquanto eu digito, enquanto eu desenvolvo. Esses erros de tipagem acontecem só em desenvolvimento, beleza? Dá para subir o código para produção mesmo com esses errinhos de tipagem. Obviamente não é o recomendado. Se eu passar o mouse em cima deles, tanto no A quanto no B, ou se eu mover o cursor para eles e pressionar Ctrl+KI, que é o que eu prefiro porque eu acho desconfortável ter que ficar levando a mão para o mouse, o TypeScript está me dizendo que o parâmetro tem implicitamente o tipo N. Então, o passar do mouse ou o Ctrl+KI revelam os tipos da função. N significa qualquer. Esse parâmetro tem um tipo qualquer. N é um tipo no TypeScript e esse tipo normalmente é usado para você falar para o TypeScript: ó, não se mete no meu código que eu sei o que eu estou fazendo. O N é usado quando você não quer que o TypeScript se meta no seu código. Ou seja, não deve ser usado. Se você está usando TypeScript, você quer que ele se meta no seu código. Você quer que o compilador te avise, que ele pinte o seu código todo de vermelho, porque se tiver algum problema ele tem que te avisar. O N é tipo uma faca que você enfia no seu baço e você sangra e não percebe, porque você passou anestesia antes. Está cortado, mas você nem sente que está cortado. Esse é o uso do N. Aliás, tem um único caso em que pode ser válido usar N, ainda assim com muita cautela, que é quando um projeto em JavaScript precisa ser migrado aos poucos para TypeScript. Então, por que o TypeScript está reclamando aqui? Ele está reclamando porque quando eu chamo essa função, eu posso passar 1 e 2, mas eu posso passar uma string 1. Então, o que eu tenho que fazer aqui é anotar os tipos dos parâmetros A e B. Eu preciso dizer que eu quero que o parâmetro A seja um número e eu quero que B seja um número, porque eu quero que essa função de soma some apenas números. E como que eu digo isso? Como que eu tipo os parâmetros de uma função? Eu vou vir aqui na bundinha do A, 2 pontos, espaço, number, e a mesma coisa aqui no B. Tudo minúsculo. O TypeScript, ele tem vários outros tipos, mas aqui nesse caso eu quero number. E olha o que acontece quando eu faço isso. Os tracinhos vermelhos dos parâmetros lá na declaração da função desapareceram e agora tem um traço vermelho na string 1. Se eu investigar o que é, olha o que ele está me dizendo. Argumento do tipo string não é atribuível para parâmetro do tipo number. Ele está me avisando, ó, você disse que o parâmetro deve ser um number, mas o argumento que você está passando é do tipo string. Tipo string não é atribuível para parâmetro do tipo number. Você está passando string para um parâmetro que você disse que queria number.
Isso aqui é o TypeScript começando a ajudar a gente. Então você vai lá e corrige o seu código passando um number. E agora o TypeScript para de reclamar. O que a gente fez aqui? A gente tipou os parâmetros da função, a gente falou para o TypeScript, eu quero que os parâmetros dessa função sejam números. E qual que é o retorno dessa função? Como que eu tipo um retorno? Logo após o fechamento dos parênteses, aqui na declaração da função, eu insiro dois pontos number. Se agora eu venho aqui no sum e coloco o cursor, ou investigo com Ctrl KI, olha que interessante. Ele me diz o tipo dessa função. É uma função que tem... Eu mexi com o mouse e descoisei o negócio aqui. Mas é uma função que tem um parâmetro A, que recebe um número, um parâmetro B, que é um número, e essa função retorna um número. Eu sei que essa sintaxe é um pouco complicada para acostumar no começo. Esses dois pontos parece que é um objeto, parece que não é. Mas com a prática você acostuma. E aí vem a grande pergunta, o que se tipa em uma função? Normalmente, em uma função, a gente precisa dizer os tipos dos parâmetros que estão entrando e qual é a saída da função. É isso que vai fazer o TypeScript avisar se por acaso a gente fizer uma chamada de função com argumento errado. Então, essa tipagem da saída da função, ela é útil porque pode ser que dentro da função aconteça acidentalmente alguma operação que mude a saída dela. Por exemplo, se eu concatenar com uma string. Olha o que ele está me avisando aqui no return. O tipo string não é atribuível ao tipo number. Isso porque eu falei aqui logo após os parênteses que eu quero que essa função retorne um number. Só que tem uma coisa interessante. Se eu remover o tipo de retorno da função, observa que o TypeScript não reclama de nada. E a parada aqui é que, por eu estar usando o operador de mais aqui no retorno da função, e além disso, por eu especificar que as entradas dessa função são number, o TypeScript, nesse caso, consegue fazer o que a gente chama de inferência de tipos. Inferir significa deduzir, supor alguma coisa. Então, se eu vier aqui investigar a tipagem da sum, olha o que o TypeScript está dizendo. Sum é uma função que recebe A e B, que são números, e que retorna um número. Ou seja, ele inferiu que o retorno dessa função é um número, sem eu precisar especificar no meu código que ela retorna um número. De novo, ele inferiu isso porque A e B estão tipados como números e porque existe uma operação numérica dentro da função. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre você precisa obrigatoriamente tipar a saída de uma função. A entrada você sempre vai tipar, mas a saída nem sempre. Quando que eu sei que eu devo ou não tipar a saída de uma função? Eu tipo a saída de uma função manualmente, explicitamente, quando o que eu estou fazendo dentro dela é muito dinâmico a ponto do compilador do TypeScript se perder e não inferir corretamente o que a função deve retornar. Olha só essa loucuragem. Vou fazer uma const, n recebe uma string 4. E aqui eu vou passar mais n. Faz de conta que esse n está num ponto do código que você nem sabe onde ele está. Você só está fazendo a operação com ele dentro. Perceba que o TypeScript não está reclamando de eu ter passado uma string ali. E aí entra o que eu falei em vídeos passados sobre o compilador do TypeScript não ser essa maravilha tão segura. Então, se eu investigar sum, ele está inferindo que o retorno da função é uma string. Ou seja, ele identificou que tem uma concatenação de string ali dentro e inferiu que a função vai retornar uma string. Então, aqui eu preciso ajudar o compilador. Eu preciso dizer para o compilador que o retorno da função é um number. Agora o compilador entendeu que essa função deve retornar um number e está reclamando ali no return que o tipo string não é atribuível a number. Ele está dizendo, ó, em algum lugar tem uma string aqui. E aí você vai investigar. Pô, se o A é number e se B é number, n só pode ser uma string.
Aí você vai atrás do N para entender que ele é uma string e aí você muda N para number. E aí você pode tirar a tipagem manual da saída, porque agora ele está inferindo corretamente que a saída é um number. Então, o recomendado é: deixa o TypeScript entender o máximo possível do seu código. Deixa ele inferir. Escreva o mínimo de tipos possível. Fale para o TypeScript o mínimo possível. Deixe o TypeScript tentar inferir as coisas. Quanto menos tipos você escrever, melhor, porque muita coisa o TypeScript vai inferir para você. Essa aqui é a ideia. Se por algum motivo você estiver percebendo que o TypeScript não está reclamando, mas você está percebendo que o seu código está retornando um valor diferente do que você esperava, aí você ajuda o TypeScript. Então, se o TypeScript está inferindo a saída da função corretamente, não precisa tipar manualmente essa saída. Se ele está inferindo a saída de forma incorreta, aí eu vou lá e tipo ela manualmente para ajudar o TypeScript. Tem uma coisa importante para você ver antes de eu mostrar como tipar a arrow function, que é como tipar uma variável e a natureza estática do TypeScript. Eu declarei essa variável com o valor 4 e o TypeScript está me dizendo que n é um valor 4, ele não é um number. Ele é o valor 4. Isso é o que a gente chama de tipo literal. O tipo da variável n não é um number. O tipo da variável n é 4. Se eu declarar n como let, agora ele está me dizendo que n é um number. O TypeScript inferiu que 4 é um número. Ou seja, eu posso mudar o valor de n para 5, por exemplo. E o TypeScript não reclama de eu fazer isso, porque o tipo da variável continua sendo number. Mas se eu disser que o n é uma string 5, agora o TypeScript diz: tipo string não é atribuível ao tipo número. Então isso aqui é o que a gente chama de tipagem estática. Eu declaro uma variável com o tipo number e eu não posso mudar o tipo dela. Eu posso mudar o valor, mas não o tipo. Eu posso mudar o valor de n para 4, para 5, e isso é permitido, porque é o mesmo tipo. Mas eu não posso mudar o valor de número 4 para string, porque string não é do tipo number. Se eu declarei uma variável com um determinado tipo, o tipo dessa variável vai permanecer o mesmo no decorrer da aplicação. Essa é a tipagem estática do TypeScript, ao contrário da tipagem dinâmica do JavaScript, que se eu fizesse isso nele seria permitido. É possível também tipar a declaração de uma variável. Aqui eu estou dizendo explicitamente que essa variável é um number. Se eu disser que ela é uma string, o TypeScript vai dizer: como que é uma string se você está me atribuindo um number? Então esses tipos que a gente tem aqui são basicamente os tipos primitivos. Number, string, boolean, são os 3 tipos primitivos que a gente vai precisar no dia a dia. Então eu posso tipar a variável, mas de novo, o recomendado é deixar o TypeScript entender o máximo possível o seu código, deixar ele inferir. Então, se eu tiro a tipagem e ele está inferindo corretamente, eu vou optar por não escrever essa tipagem e vou deixar ele inferir. Mas por que eu mostrei essa tipagem de variáveis então? É porque é assim que você tipa uma arrow function. Lembrando, uma arrow function é uma variável e eu atribuo uma função para essa variável. Como que eu tipo uma arrow function? Vou criar uma arrow function aqui como sum, uma arrow function. Vou remover os tipos dos parâmetros. E olha só, o TypeScript está dizendo a mesma coisa nos parâmetros. Parâmetro tem implicitamente o tipo n. Para tipar os parâmetros é da mesma forma que a gente já viu. Parou de reclamar e está inferindo corretamente a saída da função. Observa que agora ele infere a saída com a flechinha ali da arrow function. E claro, se estivesse inferindo a saída errada, eu poderia tipar manualmente o retorno. Mas tem uma outra forma também da gente tipar uma arrow function. Da mesma forma que você pode tipar uma variável, para tipar uma arrow function é a mesma coisa, só que usando a sintaxe de tipagem de arrow function. Eu posso vir aqui logo após no sum e vou dizer que sum é uma arrow function que tem um parâmetro A que é um number, um parâmetro B que é um number e retorna um number.
Então agora eu posso remover essa tipagem daqui e essa aqui também. Então esse é o tipo função do TypeScript. E aí você não precisa tipar diretamente nos parâmetros nem na saída da função. Você tipa na declaração da variável. E aí o TypeScript está me dizendo que a tipagem de sum A e B recebem number e a saída da função é number. Então, se eu passar uma string, ele reclama porque eu criei um tipo função que recebe números e atribuí esse tipo para a variável sum. Importante, esse tipo de atribuição do tipo função para variável não é possível fazer com função criada com a palavra-chave function. Esse tipo function que eu criei aqui só funciona para quando a gente atribui função para uma variável. No caso, essa arrow function está sendo atribuída para a variável sum. Só que dessa forma fica complicado para ler. Será que tem um jeito de deixar essa tipagem da função mais legível? Tem. No TypeScript é possível extrair um tipo. Então eu vou inserir type, com a primeira letra maiúscula vou nomear como SumType, que vai receber esse tipo function que eu tinha declarado aqui. E após os dois pontos, eu vou referenciar SumType. Então aqui eu criei um type e eu tipei a minha função sum com o SumType. Aí fica mais legível. Você pode fazer isso. Só que dessa forma, obrigatoriamente, você tem que tipar a entrada e a saída. Se eu não quiser tipar a saída, aí eu tenho que usar a sintaxe que eu mostrei anteriormente, de tipar só os parâmetros na declaração da função. Fazer um sum2 aqui para relembrar. Seria só a tipagem aqui dos parâmetros. E aí, se eu chamar sum2, vai reclamar de eu passar string também. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe seu comentário para eu saber o que você achou e até a próxima.